Olá pessoinhas, Spook passando para falar sobre sua vida igual a The Amazing Digital Circles. Como todo mundo já sabe, saiu um novo episódio de The Amazing Digital Circles e junto com ele vieram várias coisas a serem exploradas. Assim como metade da população da internet, eu fui assistir esse episódio. E eu assisti ainda na estreia e depois eu ainda fui assistir alguns reacts. Enquanto eu assistia um desses reacts, eu percebi uma coisa que eu não tinha percebido quando estava assistindo aquele episódio. E hoje, no dia 5 de outubro de 2024, eu fiz uma teoria sobre o Kingo e toda a realidade desses bonecos coloridos loucos da cabeça. Quer entender? Então, vem comigo. Para quem não conhece, The Amazing Digital Circles, ou Incrível Círculo Digital, é um desenho produzido pela Glitch Productions, a mesma empresa que também produz Mother Jones. Nesse desenho a gente acompanha a Pomni, que é uma garota que após colocar um headset estranho, ela acaba indo para uma realidade bem diferente da nossa, com um monte de boneco colorido e desenhado, chamada de The Amazing Digital Circles. E nessa realidade, Caim, que é o apresentador e criador de tudo isso, ele coloca os personagens para poder fazerem várias aventuras para poder que eles não fiquem entediados e não enlouqueçam, como a gente viu que aconteceu no primeiro episódio com o nosso querido Marvel Kaufman. Agora, falando no episódio 3, nossos queridos protagonistas, tirando as Double, vão para uma mansão mal assombrada chamada Mansão Mildenhall, e lá eles têm que descobrir todas as atividades paranormais que estão acontecendo lá. E já logo no começo da aventura, a Pomni e o Kingo são engolidos por uma porta secreta que o desempregado do Jax conseguiu abrir. E o episódio gira basicamente em torno disso, da Pomni e do Kingo tentando escapar do local para onde eles foram depois que eles foram engolidos pela porta, que por sinal é um lugar bem tenebroso. Vendo o episódio eu tive bastante déjà vu de Doors. Eu acho que deve ter tido alguma inspiraçãozinha ali, porque é bem parecido e tudo nesse negócio deles procurarem a chave e tudo, e o ambiente em si. Agora que eu expliquei pra vocês o que é Digital Circles e como foi o terceiro episódio, eu vou contar pra vocês uma teoria que eu montei enquanto tava assistindo um react do Corey do novo episódio de Digital Circles. Então, bora lá. Mas antes de continuar o vídeo, eu queria pedir pra você deixar o seu like aí e também se inscrever no meu canal pra poder eu ficar mais motivada a continuar com essa ideia que eu tive de criar um canal no YouTube sobre coisas que eu gosto, sobre teorias, sobre curiosidades e tudo mais, tudo que tem na internet, assim. Então é o seguinte, ó, enquanto o Kingo e a Pomni tentam escapar daquele local onde eles estavam, eles vão escutando as fitas de um cara chamado Theodore Mildenhall, que aparentemente era um antigo proprietário dessa casa. E nessas fitas, ele veio contando as experiências que ele teve com uma criatura que ele estava caçando para tentar proteger a família dele. Mas no final de tudo, ele acaba matando a própria esposa porque ele confundiu ela com a criatura, porque ele tava ficando paranoico e tudo mais. Beleza, agora vamos pro Kingo, que foi o principal ponto para poder eu conseguir ter montado essa teoria. Nesse episódio também nos é revelado que ele tinha uma esposa no circo digital e que ela acabou enlouquecendo e indo pro porão, como aconteceu com o Kaufman. E pelo que dá a entender, a esposa dele era uma tal de Queen, que também ela aparece numa porta riscada no primeiro episódio. Então acho que é bem provável que seja ela mesmo. Agora que a gente tem todas essas informações, acompanhe aqui meu raciocínio. Você não acha que a história do Mildenhall e do Kingo não são meio parecidas? Os dois tinham uma esposa e ficaram do lé da cabeça e perderam as esposas. De formas diferentes, mas perderam. E outra coisa, o Mildenhall menciona que ele tinha uma certa obsessão em caçar, por isso que ele tava caçando aquela criatura e tudo. E também tem uma parte do episódio em que mostra que o Kingo, ele sabe meio que mexer numa arma, porque mesmo que ele esteja meio doido da cabeça e tal, ele conseguiu atirar com maestria em dois bichos assustadores que estavam atrás dele da Pomni. Então eu também percebi essa semelhança entre eles dois. Então eu juntei as pecinhas na minha cabeça e eu pensei, e se o Mildenhall e o Kingo forem a mesma pessoa? Mas aí eu pensei melhor. E se o Mildenhall foi inspirado na história do Kingo antes de ele ir pro circo digital? Pra fazer essa teoria, eu também pensei em outra teoria que diz que o Caim ele meio que sequestra as pessoas, traz pro circo digital. Enfim, uma teoria bem conhecida na comunidade Digital Circles. E como já diz no desenho, essas pessoas que estão no circo digital, elas estão presas, elas colocaram um headset e agora elas não conseguem mais sair de lá. Então, se elas são pessoas, então elas têm uma história de vida, não é? E já que é o Caim que sequestra essas pessoas, então ele deve saber das histórias delas, deve saber como que elas viviam antes, as pessoas que elas conheciam e tudo mais. Então eu pensei assim, e se essas aventuras que o Caim faz para o pessoal
foi inspirado na vida deles, sabe? Tipo, na vida deles antes de eles virem pro Digital Circus. Como se, tipo, cada aventura fosse uma parte da vida de cada personagem. Porque se fosse, tipo, a vida inteira deles, ia ser impossível. Porque pro tanto de aventura que eles devem fazer e pra pouca gente, aí fica impossível. Como, tipo, por exemplo, no episódio 3. Talvez o Kingo tenha sido alguém rico, né? Com uma mansão e tudo, que gostava de caçar e que acidentalmente acabou matando a própria esposa. Porque também na parte em que a Pomni ela é possuída, né? Quando ela tentou atravessar ali o corredor, ela acaba falando essa frase aqui, ó. Como vai sua esposa, Kingo? Outro ponto também bem importante sobre essa minha teoria é que eu acredito que o Caim não faça exatamente como foi a vida daquela pessoa. Mas, tipo, é se inspirar mesmo, sabe? Pra poder... Ele meio que pega aquela parte da vida específica daquela pessoa e adapta ela pra mais um estilo de aventura, sabe? Como, tipo, por exemplo, no episódio 2, onde eles têm que pegar o xarope em que ladrões roubaram do desfiladeiro doce. Talvez seja inspirado na vida de alguém que deve ter roubado algo, né? Que seja de uma cidade pequena e que acabou sendo perseguido quando ainda não estava no circuito digital. Então, gente, foi isso o vídeo. Essa foi minha teoria. Eu não sei se ela faz muito sentido, mas foi uma visão que eu tive, uma hipótese que eu consegui interpretar vendo esse episódio 3 que lançou agora. Então é isso. Muito obrigada a quem ficou até aqui, gostou da minha teoria. E é isso, gente. Até a próxima!